E aí, Giovanni, prazer em tê-lo aqui no programa e tal. Como é que tá? Gosta de frio? Gosto. Aqui no Rio Grande do Sul, o verão é muito quente e o inverno é muito frio. Temos os extremos, não é? Para trabalhar, eu prefiro o inverno. Na verdade, meia estação é a minha preferência, mas para trabalhar eu acho melhor o frio do que aquele calor do verão. E é por isso que o gaúcho é forte mesmo, né? Porque de repente, tu tem que suportar no interior temperaturas abaixo de zero e no verão quase 40 graus, né? Quer dizer, é muita diferença, né? É muita diferença. Nós temos aqui as 4 estações mais ou menos bem definidas, né? Eu acho que poucas partes no Brasil a gente tem essa situação. Bom, Giovanni, vamos conversar sobre regime de reconhecimento de receitas para a tributação. Como é que tu reconhece uma receita para ser tributada? Muito bem. A legislação fiscal estabelece critérios de reconhecimento de receitas para os fins de pagamento dos impostos. Quais impostos? Imposto de renda, a contribuição social, o PIS/COFINS. Quando apurado pelo lucro presumido, há essa possibilidade de variações. O Simples e o microempresário individual, o MEI. O empresário pode oferecer tributação sobre as suas receitas na medida em que essas receitas forem sendo recebidas ou na efetiva venda da mercadoria ou do serviço. Para a gente tentar entender. O regime de reconhecimento de receitas basicamente são 2. Ou o regime caixa ou o regime competência. O regime competência é a metodologia pelo qual a empresa apura o faturamento quando ela vende, no mês que ela vende a mercadoria ou no mês que ela entrega o serviço. A grosso modo, é no mês da emissão da nota fiscal. Então, a empresa vendeu uma mercadoria em junho e vai receber o valor do preço da venda em agosto. O boleto vencimento em agosto. No regime de competência, reconhece essa receita no mês da venda, em junho e não em agosto. Se a empresa, todavia, apurar o regime de reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, ela vai pagar o tributo, incluir na base de cálculo da tributação no mês de vencimento da fatura, não necessariamente no vencimento da fatura, mas no recebimento da fatura, que nesse nosso exemplo foi em agosto. Quando ela receber essa fatura. Quando ela receber essa fatura, ela vai incluir o valor da venda dessa fatura na base de cálculo dos tributos para efeito de tributação dos impostos federais. Muito bem. Mas a dica de maior relevância é no tocante à distribuição dos lucros das empresas para os sócios. Conforme havia conversado num outro momento, o lucro distribuído para o sócio, ele é isento de imposto de renda na pessoa física. Muito bem. O Ministério da Fazenda, num recente julgado, através do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exarou uma decisão, no mínimo, polêmica. O que disse o CARF? O CARF disse o seguinte: se a empresa apurar o regime de reconhecimento de receitas pelo regime de caixa, mesmo ela tendo contabilidade regular, tudo certo, e esse lucro contábil evidenciar lucro maior do que o lucro presumido, ela não pode distribuir pelo lucro contábil. A distribuição do lucro, nesse caso, tem que ser pelo lucro presumido, ou seja, a empresa só vai poder distribuir para o sócio um limite de 8% menos o imposto de renda sobre faturamento, no caso de venda de mercadorias, ou 32% menos o imposto de renda pago no caso de venda de serviços. Então tem esse limitador. Nesse caso específico, a empresa levantou balanço, levantou demonstração do resultado, apurou pelo regime caixa e distribuiu pelo lucro contábil. E essa diferença, esse excesso que o fisco considerou, foi tributado na pessoa física, né? O que gerou inconformidade do contribuinte. Esse assunto foi para o CARF e o CARF decidiu dessa forma. Senhores, então, esse processo é o acórdão 2202-003-018 da segunda Câmara do CARF, que pode ser obtido no Google, no site do CARF, para consulta para quem tiver interesse. Então, é muito importante procurar um profissional para fazer esse planejamento.
Porque aparentemente é melhor oferecer tributação na medida que a empresa recebe os valores das vendas, todavia tem essa repercussão fiscal, né, no tocante à distribuição dos lucros aos sócios. Em tese, sempre é melhor utilizar o regime de caixa, né, aquele que quando você recebe a fatura. Em tese, isso. Aparentemente sim, mas pode ter uma repercussão negativa na pessoa física no momento em que a empresa pagar lucro para o sócio. Então é importante procurar um contador, procurar um especialista para fazer um planejamento e verificar a melhor alternativa no caso em concreto. Isso, aliás, sempre nós ressaltamos aqui, né, Giovanni, esta necessidade de se procurar um contador, porque na verdade a gente sabe que nem todo, embora seja economista e a gente tenha lido um pouco, mas o contador ele está completamente habilitado e bem informado, atualizado sobre essas normas da Receita Federal. E isso é importante para a empresa, porque a empresa ela precisa estar em conformidade com a legislação para não cair depois em problemas que possam, inclusive, e a gente tem exemplos disso, né? Possam, inclusive, decretar a falência da empresa. Não é verdade? Verdade. Então tá, obrigado pela tua presença aqui e parabéns aí, eu tenho recebido muitas manifestações do pessoal que gosta muito desse espaço, porque até pequenos empresários que estão abrindo sua empresa agora no MEI e que estão tendo essas informações e vendo a necessidade de serem bem assessorados para não ter problemas fiscais, porque o problema fiscal, a falta de uma boa contabilidade, é como eu digo, né, ela pode ser decisiva para o insucesso empresarial. Giovanni, até a semana que vem. Até a semana que vem, uma satisfação. Da mesma forma, até lá. Até lá.